Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. O livro de Esther, capítulo 6, versículo 11, nós lemos: Amã, pois, tomou os trajes e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o fez andar montado pela praça da cidade e proclamou diante dele: Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. A cruz de Cristo. Quem crucifica também é o que levanta. O que é importante que entendamos que após o ato de crucificar o condenado, os seus executores precisavam levantá-lo junto com a cruz. Esta função não era repassada para outra pessoa, a não ser para os executores. Quando nós olhamos agora para o livro de Esther, que foi o que nós acabamos de ler, a gente vai perceber que tem um dos maiores exemplos de quem crucifica é o mesmo que levanta, isto no sentido figurado. Nesta história, vemos claramente 4 personagens que se destacam de uma forma muito interessante. Nós temos o primeiro, que é o rei da Pérsia, conhecido como Assuero. Nós temos o segundo personagem, que é Esther, uma judia que se tornou rainha, esposa de Assuero. O terceiro personagem é o seu tio e cuidador, Mordecai. E o quarto e último personagem muito interessante é Amã, um alto oficial do rei com prestígio nacional. Amados, essa história nos revela que Amã, ele odiava. Era um ódio mortal que ele tinha pelos judeus que moravam em Suzã, lá na Pérsia. Sendo que o maior objetivo de Amã, este alto oficial do rei Assuero, não era apenas em exterminar este povo hebreu, mas matar o seu líder e servo do Senhor, Mordecai, tio de Esther. A intenção dele era levar Mordecai em praça pública e enforcá-lo diante de todos, simplesmente pelo fato de Mordecai, como servo do Senhor, não se inclinar para ele em reverência conforme as outras pessoas faziam. Então, Amã ficou com tanta ira de Mordecai, porque ele não fazia este gesto, que colocou no seu coração o desejo de matá-lo. O que a gente percebe no livro de Esther é que de todas as tentativas e conspirações, nenhuma deu certa, porque o Senhor, de maneira alguma, permitiu que Amã executasse todos os planos malignos contra Mordecai, nem contra o povo judeu. Até que chegou o dia que o rei Assuero ele resolveu honrar a Mordecai, porque ele descobre que Mordecai era um servo de Deus, era um servo do Senhor, era uma pessoa digna, era um homem fiel, e que ele certamente deveria ser honrado. Por isso, ele cria no seu coração o desejo, e eu imagino que este desejo, criado no coração do rei Assuero, foi colocado, enxertado nele por Deus. Ele então resolve honrar, de uma certa forma, a Mordecai. E aí, este ato de honraria, ele precisava ser feito por alguém. E aí, queridos, o rei Assuero, ele chama Amã, o inimigo mortal de Mordecai, e manda que ele, conforme nós acabamos de ler aqui em Esther, capítulo 6, versículo 11, que diz: Amã, pois, tomou os trajes e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, ou Mordecai, e o fez andar montado pela praça da cidade e proclamar diante dele. Perceba que a mesma pessoa, ou aquele que crucifica, é o mesmo que levanta. Assim a vida, queridos, quem crucifica também é o que levanta. Só precisamos nos manter na cruz de Cristo, o nosso Senhor. Então entenda uma coisa, talvez alguém te crucifique, talvez alguém tente destruir você, mas entenda,
haverá um momento em que o mesmo que faz isto será a mesma pessoa que Deus usará para te abençoar e para glorificar e te levantar. Em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus querido, em nome do Senhor te peço que teu Espírito Santo nos ajude para que, Senhor, na tua cruz, quem crucifica também é o que levanta, em nome de Jesus. Amém.